Sou artista plástica, com atividade regular desde 2000, do Porto, estudei na Faculdade de Belas Artes do Porto. Bem, durante esse período vivemos uma circunstância muito especial, que foi o Porto de 2001. A cidade tinha muita atividade, muitos projetos a acontecerem em simultâneo. Existiam já algumas estruturas independentes como a Caldeira 213 e o WC Container, a Exterior. Já tínhamos alguma experiência e contacto com esses espaços e a forma de atuar, não é? Diferenciada nesses lugares. E ainda estávamos na faculdade e havia vários cruzamentos, várias colaborações. Tinha também um projeto de interdisciplinaridades da Faculdade de Belas Artes do Porto, que organizava muitos eventos. Isso havia uma série de circunstâncias positivas. Mas ao mesmo tempo também faltava alguma visibilidade, espaços de atuação. A faculdade não era um sítio muito voltado para o exterior e existia a necessidade de organizar coisas, criar plataformas de experimentação e de visibilidade do trabalho que começávamos e íamos fazendo. Penso que para a semana era uma casa antiga, na altura em que fomos para lá quase devoluta, e é uma cidade antiga no centro do Porto, perto da Praça da República, e era inicialmente o nosso espaço de ateliê. Cada um de nós, eu, André Sousa e Miguel Carneiro, ocupávamos um espaço para trabalhar e progressivamente houve um primeiro evento em 2000, que era Pontos de Contacto, organizado pela Interdisciplinaridades, que passava pela abertura dos ateliês, um circuito de ateliês abertos com a apresentação de trabalho. Abrimos o espaço nessa altura. Foi uma boa experiência e sentimos que podia ser bom abrirmos mais vezes e organizarmos mais coisas, e progressivamente o espaço foi abrindo mais ao público e passou a ter espaços exclusivamente para mostrar, expor e para estar, e as salas de trabalho ficavam geralmente fechadas. Era um espaço antigo, com poucas condições, mas com alguma plasticidade, que permitia-nos pintarmos as paredes, pendurarmos o que quiséssemos, fazermos todo tipo de experiências. Não era um espaço muito formal, era bastante informal, e foi assim que foi essa a gênese do projeto Penso para a Semana. No início do projeto Penso para a Semana, colaborava também o Luís Pinheiro e a Ana Malafaia. Nos primeiros eventos, tivemos um evento bastante grande, que foi o Projeto Imperial. Depois também do nosso evento inaugural, de uma fase mais popular, que foi os documentos de caça de Linha e Zolan Calder, que apresentámos depois de uma viagem à caça. E só mais tarde, depois, com a atividade do Pesco, a equipa se reduziu para 3 elementos. Tínhamos um grupo de membros, com um cartão de membro e um casaco também de membros, e geríamos uma pequena rede de pequenos museus, ou seja, eram umas maquetes em que o desafio era apresentar intervenções que funcionassem a uma escala para uma maquete, mas também que tivessem leitura na macro escala. E essas pequenas estruturas existiam, uma dentro do Penso para a Semana, outra nos Maus Hábitos, e havia uma móvel, uma mobilete que era transportada nas traseiras da mobilete, que tinha inaugurações em sítios sempre diferentes.
Normalmente as inaugurações, esses projetos eram acompanhados por uma espécie de palestra, um discurso, e aos convidados era sempre oferecida uma sopa e um pão, cozinhados no local, e pronto, era isso. O clube tinha outras atividades, chegámos a fazer alguns jantares que procuravam congregar pessoas muito dispares, sempre com uma série de rituais, de coisas preparadas por nós, mesas feitas por nós, uma refeição feita por nós. Havia uma série de características muito específicas, especiais. E, entretanto, também houve o projeto do Whiteboard, nos Maus Hábitos, que era um painel que ia sendo intervencionado por artistas diferentes, reduzindo sempre a área de intervenção, ou seja, era sempre deixada uma margem de 10 cm à volta da intervenção anterior, então ia sendo ocupada essa superfície ao longo do tempo, deixando diferentes camadas. Funcionava muito em rede, no fundo acabava por atuar sempre em espaços diferentes. Chegou também a ter sede na Rua das Flores, que era na altura a nossa residência, e foram feitos lá também outros eventos. Por isso funcionava quase como um aglutinador de vários espaços e ia pontuando aqui e além, sempre com intervenções bastante criativas e diferentes. Tínhamos vários eventos de artes plásticas, alguns de música, apesar de a música não ser muito possível por causa dos vizinhos e não temos muitas condições para isso. Muitos eventos de performance, eram principalmente exposições coletivas, mas houve muitas exposições individuais, muitas vezes a primeira exposição individual de alguns artistas, e inicialmente íamos convidando as pessoas que nos eram próximas, e foram-se alargando as propostas e os convites. Houve alguns projetos comissariados, com o curador convidado, como o José Maia, e muitas pessoas ligadas ao Faculdade de Belas Artes da nossa geração, mas progressivamente foram aparecendo projetos de artistas dos anos 90, foi-se diversificando cada vez mais e fomos também recebendo cada vez mais propostas externas também de pessoas de outras cidades, não só do Porto. Isso começou como sendo uma coisa de proximidade para ser um pouco mais abrangente. As temáticas eram variadas, no fundo, ao critério, e cada artista era livre de apresentar o trabalho da forma como entendia. Não havia grandes limitações nesse sentido, no fundo era dado alguma carta branca para atuarem conforme o seu desejo. E geralmente não havia propriamente um comissariar, não criávamos um enquadramento, nem tentávamos encaixar ninguém dentro de uma temática ou de uma ideia. No fundo éramos facilitadores, colaboradores na realização dos eventos e das exposições. O espaço tinha uma atividade bastante intensa. Chegávamos a ter mais do que um evento por mês, geralmente até eram 2 por mês. Por isso era bastante regular, até por vezes cansativo, mas era sempre uma forma de nos mantermos sempre à tona. Era também sempre um lugar de encontro, onde as pessoas não só iam ver o que estava em exposição, mas onde se iam mantendo a par também da atividade de outros colegas, e era um espaço de grande troca. Aliás, quando o Pêssego fechou, chegámos a sentir muita falta, principalmente também desse encontro com outros artistas, principalmente. E por isso havia muita regularidade
não havia uma grelha fechada, tínhamos alguma flexibilidade de encaixar um evento ou não fazer uma certa altura e fazer noutra, por isso também nos agradava, não ter uma estrutura muito rígida, mas ainda assim era muito intensa e exigente a atividade. Sim, também estávamos abertos a colaborações com outras pessoas e até com outras estruturas, eventos que juntaram vários espaços em que nós participamos, como o quartel, claro, pontos de contacto, chegámos a colaborar com os Bons Hábitos, um evento que envolveu o espaço para a Semana Olímpico e a Oficina 201, a exposição coletiva a dizer, de desenho principalmente, focado no desenho, nos hábitos também. E recebemos também convite da parte do Espaço AC em Lisboa para apresentar o projeto para a semana, lá no Espaço AC aberto. Estávamos abertos a essa colaboração com outros projetos e englobar, no fundo, para participarmos dessa atividade que englobava vários espaços em rede. A divulgação era feita, claro, por e-mail, havia sempre um press release mais formal, com as datas e a apresentação do projeto que seguia para uma mailing list geral, para os jornais, para pessoas do meio, amigos, para toda a gente, e depois fazíamos sempre cartazes, nem sempre cartazes, mas eram feitos cartazes, mas principalmente convites, flyers. Na altura fazíamos em serigrafia, recolhíamos convites já caducados de outras estruturas, de concertos, de outros museus, fazíamos uma máscara e imprimíamos a serigrafia por cima. Isso era distribuído e também chegou a ser objeto de coleção. Claro, nenhum saía exatamente igual ao outro e eram objetos interessantes. Depois eram distribuídos na Faculdade de Belas Artes, nas galerias, nos cafés. Nessa altura havia muita divulgação via montra de café também e era feita assim a divulgação. Foi sendo feita uma documentação com fotografias dos eventos e das peças e também da informação disponível, os textos, os currículos, isso tínhamos tudo compilado no dossiê. Normalmente tínhamos também um dossiê disponível para consulta e atualmente temos um blog com essas informações online, principalmente com a imagem e a programação que foi apresentada. O público, tínhamos sempre muita gente de algumas das Belas Artes, muita gente também ligada aos outros espaços. Espaços independentes, não é? No Porto. E depois ia variando, havia um diferencial também, variava consoante o tipo de evento, era bastante variado, mas havia uma presença regular e frequente, principalmente do círculo mais próximo de artistas que também estavam a trabalhar, a apresentar o seu trabalho noutros espaços. Não havia muito comentário crítico, aliás, não havia praticamente crítica nenhuma. Não havia realmente grande cobertura da parte dos jornais ou das revistas. Não houve um acompanhamento dessa parte. Relativamente a investigadores, começam a aparecer agora algumas pessoas que procuram abordar e perceber melhor em retrospectiva o que aconteceu, mas enquanto as coisas aconteciam, acho que não houve
grande cultura nem reflexão nesse sentido. Começam a aparecer algumas pessoas interessadas em perceber essa história, mas, como digo, retrospectivamente, mas não muita gente, não é? Fui operada recentemente por um investigador da Universidade de Vigo, espanhol. Esperemos que esse trabalho venha a ser feito. Diretamente com a atividade que se estava a desenvolver no espaço, não havia realmente muita relação mais superficial. Não eram frequentadores do espaço, havia talvez um conhecimento superficial daquilo que estava a acontecer, ia-se falando, mas assim, uma ligação direta e um acompanhamento efetivo nunca houve muito. A relação com os galeristas acho que veio um pouco a posteriori. O trabalho foi sendo feito, claro, passado algum tempo a visibilidade foi sendo conquistada e um certo zoom que foi criado à volta da atividade dos vários espaços no Porto e aos poucos foram sendo abordados para trabalharem com as galerias mais tarde. Com colecionadores, creio que pode ter havido situações pontuais de colecionadores interessados que tenham. Nunca houve uma relação direta também com a estrutura do Penso que para a Semana, nunca não atuávamos nesse sentido, mas talvez tenha havido algumas situações em que os colecionadores visitavam e viam as obras. Da parte de curadores, da parte de artistas, comissários ou coisas mais informais, recebemos propostas, mas de nível mais institucional, os curadores mais profissionais, nunca houve nenhuma abordagem de propostas ou pedido de informações, existiu nada disso.